Segundou com rumor aqui no Omelete. Tô de volta para comentar os novos atores e atrizes que podem aparecer em Vingadores Guerra Secreta. Só que aí que tá, não são tão novos assim. É uma galera já bem conhecida. Já imaginou se a gente tiver aí de volta Tobey Maguire, Wesley Snipes, Nicolas Cage, Scarlett Johansson e Chris Evans para Vingadores Guerra Secretas? Ai, sonho ou pesadelo? Então vamos lá, vamos comentar um pouquinho sobre esse rumor que tá agora essa semana bombando, que tá aparecendo. E, novamente, deixa eu trazer aqui para vocês, rumor. Então encarem apenas como uma possibilidade, como um possível vazamento, mas nada está escrito em pedra, ainda não sabemos se vai ser isso mesmo, se é um potencial spoiler, o que seja. Nós temos que discutir e comentar, e é isso que a gente vai fazer aqui. Então vamos embora, vamos lembrar agora que Deadpool e Wolverine apresentou várias aparições. O multiverso foi a loucura com Deadpool e Wolverine. E em Vingadores Doomsday e Vingadores Guerras Secretas, a gente deve ter isso elevado à enésima potência. Principalmente em Vingadores Guerras Secretas, onde a gente tem aí teorizado que vai ser um mundo, né, um mundo bélico, a partir da mente deturpada do Dr. Destino, interpretado pelo Robert Downey Jr., que vai trazer diversos seres do multiverso para se combaterem neste Battle World, ou até para combater ali o universo 616, que é o do MCU, da linha do Tempo Sagrada, com outros universos que a gente já conhece, seja o universo Fox, seja o universo de desenho animado, qualquer outro universo que a gente tenha visto nos cinemas ou nas séries de TV da Marvel de todas as eras. Então, o que sabemos é que muito provavelmente a história deve caminhar para esse lado. A história deve apresentar diversos personagens num contexto meio Battle Royale da Marvel, em Vingadores Guerras Secretas. E é nesse contexto que o My Time to Shine, que é mais um vazador, também conhecido como Scooper de Hollywood, que trouxe a possibilidade de termos 5 personagens retornando. Esses 5 personagens que eu já falei aqui e que já apareceram em alguns outros momentos, exceto 2 aí que eu preciso comentar bastante. Vamos lá. Segundo ele, esses aqui já confirmaram suas participações. Vou repetir, já estão confirmadas as participações. Então teremos em Vingadores Guerras Secretas Tobey Maguire retornando como Homem-Aranha. E aí eu quero, antes de entrar nos outros personagens, os outros atores, pontuar que isso aqui é muito fácil de acertar. Porque uma vez que você tem o Tobey Maguire de volta lá em Homem-Aranha, sem volta para casa, com os outros 2 Homens-Aranhas, e aí você vai ter um Guerras Secretas, você não trazer o Tobey e potencialmente o Andrew também para contracenarem mais uma vez com o Tom Holland é de uma imbecilidade gigantesca. Então você tem que aproveitar essas oportunidades quando a vida te dá, ou quando a Marvel tem dinheiro para pagar. E no caso de Sem Volta para Casa foi bem isso. Os caras conseguiram fazer um filme baseado na nostalgia do Homem-Aranha, resgatando aí o Tobey Maguire como o Homem-Aranha Prime, por assim dizer, né? Lá das eras da Sony Columbia Pictures, e também o Andrew Garfield, que veio nos 2 filmes subsequentes, né? Para se juntarem ao Tom Holland aí no MCU. Foi uma festa, foi um cinema estádio. Quem viveu sabe, se você estava no cinema nas estreias e pré-estreias de Homem-Aranha Sem Volta para Casa, você viu o bololô que deu de comemoração quando Tobey Maguire e Andrew Garfield apareceram. Então, para Vingadores Guerras Secretas, eu acho que não existe outro caminho a não ser, pelo menos, o Tobey voltar, e eu imagino, né, a gente deve ter também o Andrew Garfield retornando. Por enquanto, só rumor. Mas o Tobey retornar, eu acho que seria de muito bom grado, né? Ele ia gostar de receber esse Pix da Marvel e a gente ia gostar de ter esse Homem-Aranha retornando aí para Vingadores Guerras Secretas. O próximo também tá dentro da casinha. Já voltou uma vez, pode voltar de novo. E eu tô falando aqui de Chris Evans, nosso Capitão América e Tocha Humana. A gente viu ele como Capitão América do MCU, teve uma despedida muito bonita, passando o manto, ou melhor, o escudo, para o Sam Wilson no final de Vingadores Ultimato, e agora a gente vai ter o Sam Wilson como Capitão América em Capitão América 4, Admirável Mundo Novo. Então, teoricamente, o Chris Evans estava aposentado do escudo. Só que aí veio Deadpool e Wolverine para mostrar que no multiverso as possibilidades são tamanhas que pode ter aí o Chris Evans no MCU também como Tocha Humana.
também como o personagem que ele fez do Quarteto Fantástico na era da Fox. E foi o que a gente teve lá em Deadpool e Wolverine. Foi apenas uma piada, né? Uma grande piada, um grande xiste, uma grande brincadeira, com o Chris Evans aparecendo em Deadpool e Wolverine como Tocha Humana. E foi uma grande surpresa, né? Porque trouxeram ele como se ele fosse o Capitão América, e aí teve a virada da piada lá, quando ele manda o Flame On, né? Então isso já era meio que... não era meio que esperado, mas a gente chegou a noticiar aqui no Omelete esse rumor, esse vazamento, na verdade. A gente comentou aqui num vídeo de cobertura de Deadpool e Wolverine e acabou acontecendo. Então, o Chris Evans, ele já tá dentro de casa de novo. Ele já tá a fim de voltar. Ele já tem voltado. Ele aparecer em Vingadores Guerras Secretas, assim como o Tobey Maguire, eu também acho que é um lugar comum. Eu também acho que é você acertar no seguro, jogar no seguro e acertar. Porque ele já tá lá, já recebeu o Pix da Marvel, já deve ter... Pô, pra esse retorno aí de Deadpool e Wolverine, se bobear, ele já assinou o contrato pros Vingadores, pra aparecer de novo, seja como Capitão América, ou seja como Tocha Humana, ou seja como os dois. Imagina só o bololô que pode ser se ele aparecer tanto como Tocha Humana, quanto como Capitão América em Vingadores Guerras Secretas. Comente aqui embaixo se você imagina isso acontecendo, porque eu não consigo imaginar, mas eu imagino que deva ser pelo menos algum tipo de piada, né, com o personagem. A próxima aparição também já dá pra gente ver rolando, apesar de um pouco mais difícil, por conta do temperamento do nosso querido ator. Mas se ele já voltou pra Deadpool e Wolverine, por que ele não pode voltar também pra Vingadores Guerras Secretas? Estamos falando de Wesley Snipes, o Blade, caça-vampiros, nosso Daywalker. E aí eu já acho que o caminho começa a ficar um pouco mais difícil, começa a ficar um pouco mais atribulado. Por quê? A gente teve o Wesley Snipes retornando, sim, como Blade em Deadpool e Wolverine, uma piada muito inesperada por conta das brigas, né, ou potenciais brigas que rolaram lá no set de Blade 3, Blade Trinity, que o Ryan Reynolds também participou, e também que o Wesley Snipes teria brigado com o diretor David S. Goyer, né, teve todo um bololô, um bafafá nessa questão. Mas o Ryan Reynolds convenceu o Wesley a voltar, Wesley, tô íntimo dele, né, convenceu o Wesley Snipes a retornar, e ele voltou pra Deadpool e Wolverine. Tava lá com sua barbinha, seu cavanhaque grisalho, todo estiloso, fazendo piada de que só existe um Blade e não existirá nenhum outro Blade. E é por isso que eu acho que isso pode ser um pouco difícil dele retornar agora. Em Deadpool e Wolverine a gente teve um excelente encerramento para os vários personagens da Fox. E isso muito me dói o coração, porque eu era um grande e fiel defensor de termos Vingadores vs X-Men, que não vai acontecer, né? Por enquanto não temos nada confirmado sobre essa questão. Mas Deadpool e Wolverine conseguiu entregar um encerramento para o legado dos personagens da Fox no MCU. Então o Blade, ele teve, de certa forma, o seu fechamento. E por isso, eu acho que abre a porta aí pra gente ter o Blade do Mahershala Ali vindo. Só que o filme do Mahershala Ali tá uma confusão aí, muda de diretor, muda de roteirista, é os advogados do Mahershala que não sabem o que acontece, e o Mahershala também não sabe quando vai filmar. Esse filme já teve mudança de cronograma aqui, acolá, o tempo todo no calendário do MCU. Então, se tiverem uma oportunidade de colocar o Blade do Wesley Snipes em Vingadores Guerras Secretas, eu acho legal. Mas corre o risco de apagar, mais uma vez, o Blade do Mahershala Ali, que já tá tão mal cuidado no MCU, que já tá tão maltratado pelo Kevin Feige e companhia, né? Fica difícil assim com o Mahershala, um ator oscarizado, do naipe do Mahershala Ali, ficar nessa dependência aí. Inclusive, a gente noticiou aqui que a Mia Goth, a neta da atriz brasileira Maria Gladys, estaria confirmada em Blade como uma potencial vilã, talvez a Lilith, né? Só que depois que a gente teve isso, nunca mais a gente teve nenhuma novidade do filme do Blade, tá tudo meio enevoado, principalmente após a greve dos atores e roteiristas. Então você trazer o Wesley Snipes de volta apaga ainda mais esse filme, coitado, que já tá muito desaplaudido e super apagado na história do MCU. E agora a gente tem duas pessoas que eu já acho muito difícil. Um eu acho difícil só pelo fato de ser quem é, a outra eu já acho difícil por conta de fatores jurídicos. No primeiro eu tô falando do Nicolas Cage como o motoqueiro fantasma. Olha aí o seu grande aplique no cabelo, fazendo o motoqueiro fantasma. Teve 2 filmes da era da Sony do motoqueiro fantasma lá nos anos 2000. Filmes bem
medianos, eu acho. Eu acho que se forem repaginar o Motoqueiro Fantasma, inclusive, para os tempos atuais, acho que fariam que nem Alien Romulus e dariam uma pegada mais de terror para o Motoqueiro Fantasma. Acho que seria uma abordagem muito interessante para o personagem. Mas o que o My Time to Shine diz é que o Nicolas Cage já assinou com Vingadores Guerras Secretas, que ele vai voltar como Motoqueiro Fantasma. Esse eu já acho, eu não vou dizer que é impossível, mas é mais difícil porque é outra negociação. O personagem fazia parte da propriedade da Sony na época, né, ali dos anos 2000, quando tivemos o filme. Então eu imagino que deva haver um puxadinho, talvez, das negociações com o Homem-Aranha do Tobey Maguire, o Homem-Aranha do Andrew Garfield e o próprio Homem-Aranha do Tom Holland também. Se tiver algum adendo ali no contrato que inclua um personagem a mais da Sony à sua escolha, eu imagino que o Motoqueiro Fantasma possa estar dentro e que o Kevin Feige não vai deixar de passar essa oportunidade aí. Não vai deixar de passar essa oportunidade. Não vai deixar essa oportunidade passar. Isso. Então eu vejo sim ele voltando, mas já é um pouco mais complicado porque o Nicolas Cage, ele tem a grande característica dele é de escolher o projeto pela sua excentricidade. E por mais que ele tenha sido o Motoqueiro Fantasma e que ele talvez tenha a vibe de voltar para filmes de herói, ele tem vindo numa torada aí de filme excêntrico pra caramba, né? O filme que ele foi o Drácula, lá com o Nicholas Hoult, agora em Long Legs também, né? Que vai estrear muito em breve. Então ele tá vindo o filme que ele é ele mesmo, com Pedro Pascal. É sempre um filme doido, um filme Nicolas Cage. Você espera isso do Nicolas Cage. Esperar ele em Vingadores Guerras Secretas é um pouco diferente do que ele vem fazendo nos últimos tempos. Mas, quando bate o boleto, a gente tem que pagar. E, às vezes, o Nicolas Cage, né, ele acha que Vingadores Guerras Secretas é um filme excêntrico o suficiente para ele poder fazer. Então, vamos torcer aí para que ele volte. A última, que talvez apareça, e aí eu vou tomar uma aguinha aqui, tem um problema jurídico pesado com a Marvel, um problema jurídico pesado com a Disney. Estamos falando de Scarlett Johansson como Viúva Negra. Scarlett Johansson, para quem não se recorda, ela teve uma treta gigantesca com a Disney por conta do lançamento de Viúva Negra no streaming. Viúva Negra, que estava previsto para estrear justamente no período pandêmico, acabou sendo lançado apenas e exclusivamente no Disney Plus. E isso gerou uma quebra contratual gigantesca com a Scarlett, que teria porcentagem de bilheteria com esse filme. Com isso, ela meteu o processinho no Mickey. Ela jogou ali os advogados dela contra o rato e processou a Disney e a Marvel por conta disso. Então, se ela, segundo esse vazamento aqui, está confirmada no Vingadores Guerras Secretas, é porque talvez a Disney tenha feito um somebody love jurídico para que ela não processasse ou não desse seguimento com as pendências jurídicas deles e assim voltasse, talvez ela também ganhasse uma porcentagem da bilheteria do filme, né? Vai que, é suposição minha aqui, tá? É achismo, suposição baseado no que aconteceu. Comente aqui embaixo, inclusive, o que você acha. Mas, por conta dessas pendências jurídicas, eu acho muito mais difícil retornar para Vingadores Guerras Secretas. Eu acho que a situação se complica um pouco mais para Viúva Negra, mas, dado que a gente teve no filme bem mediano e completamente fora de timing da Viúva Negra, e a gente ter tido o final dela ali em Vingadores Ultimato, a personagem retornar, num universo onde a gente está vendo Robert Downey Jr. vindo como o Dr. Destino, Victor Von Doom, não é tão difícil assim de acontecer. Mas acho que os entraves dos bastidores são muito mais difíceis de fazer isso rolar do que simplesmente a mente maligna de Kevin Feige e do multiverso Marvel. Então comente aqui embaixo o que é que você acha desses 5 novos Vingadores aí que podem aparecer em Vingadores Guerras Secretas. A gente vai continuar nossa cobertura aqui no Omelete sobre Vingadores Doomsday e Vingadores Guerras Secretas. Você acompanha tudo com a gente nos próximos vídeos. Até mais!